Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Certa mulher, que era viúva de um dos membros que fazia parte de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. E Eliseu então perguntou para ela: o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em sua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E Eliseu disse: então vai, olha a direção de Deus para ela, o profeta aqui é a boca de Deus. Então vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, muitas e não poucas. Depois você e o seu filho entrem em casa e fechem a porta. Olha só, e fechem a porta e comecem então a derramar um pouquinho de azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta e pegou o pequeno jarro de azeite. Imagina isso aqui, ó. Um pequeno jarro de azeite, e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas, diga comigo, todas, isso, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Tem mais alguma aí? Um dos filhos respondeu: essa foi a última. Então o azeite parou de correr. Veio ela e contou ao homem de Deus o que tinha acontecido. E disse-lhe ele: agora vai, vende o azeite, porque o azeite naquela época era dinheiro, era como se fosse o euro hoje. O azeite era a maior moeda de troca. Vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Diga amém. Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, segundo a minha necessidade. Em seu nome eu oro. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas, elas buscam em Deus a solução para os seus problemas. Tem até um ditado muito conhecido que diz, eu até, se eu não me engano, eu citei ontem ele na live: não diga para o seu Deus que você tem um problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque uma coisa é certa, nós sempre vamos enfrentar dificuldades na vida. Nós sempre vamos passar por provações. Vai acabar uma e vai começar outra. Mas escuta o que eu vou te falar, nem por isso nós precisamos nos desesperar. Mesmo porque não é novidade para mim nem para você que nós passaríamos por problemas. Jesus não mentiu para nós. As Escrituras diz, ele disse: no mundo vocês terão problemas, aflições, vão ter dificuldade, adversidade. Mas ele também deixou uma continuação nessa palavra, dizendo: mas tenha paz no seu coração, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E quem é Jesus? Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. O que ele está dizendo? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se vocês estiverem ligados em mim, se vocês estiverem firmes em mim, na palavra, vocês são mais do que vencedor. Vocês vão vencer a aflição, vai vencer os problemas, tudo que surgir na tua frente. Mas para vencer os problemas, as aflições e as dificuldades, sabe o que a gente tem que fazer? Não é apenas vir na igreja, a gente tem que colocar em prática a direção que Deus nos dá.
Muitas pessoas, apesar de vir para a igreja, não perder um culto, a solução não aparece, o problema não é resolvido. Por quê? Porque Deus dá a direção na hora da palavra, a pessoa entende o que ela tem que fazer, ela entende o que ela tem que deixar de fazer, mas ela não coloca em prática aquilo que o Espírito Santo faz ela entender no decorrer da palavra. Quem está entendendo, diga amém. E será que é isso que nós temos feito nos momentos difíceis? Será que eu e você, será que nós temos colocado em prática tudo aquilo que Deus fala? Tudo aquilo que nós temos aprendido aqui semanalmente? Porque eu vou falar, irmão, nós temos recebido alimentos espirituais aqui, profundos da parte de Deus. Todo mundo que sobe nesse altar e libera uma palavra, eu não sei você, pelo menos eu consigo sentir uma unção e uma profundidade de Deus tremenda com a igreja. Então, igreja, Deus tem o poder de mudar qualquer situação, desde que a pessoa tenha duas atitudes. Quais são, pastor? Duas atitudes: obediência, que foi o caso dessa mulher aqui, e fidelidade. Repare que essa viúva, ela está passando por um momento muito difícil. Ela está passando por um momento de vale, e um vale deixado, um problema deixado pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque o marido dela morreu. Ela necessitava de socorro, ela necessitava de providência. E a única coisa que ela precisou fazer foi obedecer à voz do profeta, que no caso aqui era a voz de Deus para ela, que representa, e eu no caso aqui eu quero ser profeta na sua vida hoje, amém? A direção que Deus vai te dar hoje aqui através da minha vida, se você colocar em prática obediência, fidelidade àquilo que Deus falou, a tua história vai mudar, amém? Então olha só, e aqui nesse texto tem várias revelações, muitos ensinamentos para nós, e a primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui, que esse texto nos ensina, o primeiro passo para mim e para a sua vitória é, nós precisamos aprender a identificar o nosso problema. Se puder anotar, já anota aí. Identifique o seu problema. Versículo 1, olha o que diz aqui. Certa mulher, que era viúva de um dos membros do grupo de profeta, foi falar com o profeta Eliseu e disse, ela vai identificar o problema dela: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem de Deus, que temia a Deus, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Ou seja, ela identificou o problema dela, que o problema dela é um problema financeiro. E aqui Deus começa a falar com alguém. Ela entendeu aqui, eu posso dizer que o meu problema é financeiro, mas eu identificar o problema é algo muito mais profundo do que isso. Eu identificar o problema seria eu entender o porquê eu estou sem dinheiro. O problema dela é financeiro. Eu falar que eu tenho um problema financeiro é uma coisa, agora eu identificar o porquê que eu estou com um problema financeiro é outra. Quem está entendendo? Eu preciso identificar qual foi o erro que eu cometi, identificando o problema. Qual foi o erro que eu cometi para estar sem dinheiro, ou talvez endividado? Qual foi a escolha e a decisão errada que eu tomei para chegar na situação que eu estou? Ou qual foi a situação que eu enfrentei, mesmo sem esperar, para estar sem dinheiro, ou talvez estar endividado com problema financeiro? Essa viúva, ela identificou o problema que ela estava vivendo. Ela disse para o profeta com a própria boca: olha, o meu marido, olha onde ela vai, era discípulo seu, ele fazia parte aí do seu grupo na escola de profetas, ele fazia obra com vocês aí, estava fazendo esse curso de teologia que vocês fazem aí, ele fazia parte do seu grupo, o senhor sabe que ele era um homem de Deus. Tá, mas e aí? E aí que agora ele morreu, e eu não tenho dinheiro para pagar uma dívida que ele deixou. Aliás, eu nem sabia que ele tinha essa dívida. Tenta entrar na história, olha o tamanho do problema dessa mulher. E sabe o que acontece, profeta? Eu nem sabia que ele estava devendo, mas agora a lei, como a lei diz, os credores estão lá na porta da minha casa, e até que eu pague a dívida, a lei diz que eles têm o direito de levar os meus 2 filhos, pequeno ainda, como escravo, até o pagamento da dívida. Ou seja, o que eu entendo aqui? Repare que ela foi direto na raiz do problema, ela não fez rodeio.
ela já falou rasgado o que era. Ou seja, ela foi na causa, ao invés de ficar sofrendo com o efeito. Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Você não tem dinheiro para me emprestar? Pronto, arrumou problema maior ainda. Ela foi na causa, ela não ficou sofrendo com o efeito. Deixa eu te dar uma base bíblica para você entender onde eu quero chegar. Jesus estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade se levanta. E os discípulos entram em desespero e eles dizem para Jesus: mestre, acorda, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer aqui. E Jesus levanta, vamos ler, coloca para mim Marcos 4:39. Está rápido, hein, Félix? Glória a Deus, ó. E eles dizem: desperta, Jesus, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, mestre, não importa que pereçamos. Aí Jesus levanta e olha só, e ele despertando, repreendeu, diga comigo, o vento. Foi na causa também, olha só, repreendendo o vento, disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Olha aqui para mim, redobra a tua atenção. Jesus aqui, ele já sabia o que estava causando a tempestade. O vento era forte, meu Deus, as ondas eram gigantes, estavam entrando água. Tem um evangelho que eu não sei qual que é agora, que dá mais detalhe, e fala que as águas estavam entrando dentro do barco. Jesus sabia o que estava causando a tempestade, ele sabia o que estava causando aquelas ondas gigantes, era o vento. A raiz do problema era o vento. O que formava as ondas gigantes era o vento. Jesus, e assim a viúva também fez, ela foi direto na causa. Escuta o que eu vou te falar aqui. Jesus, ele vai na raiz do problema e fala: vento, aquieta-te. Por quê? Porque Jesus sabia que o vento era a raiz do problema. O que causa a tempestade é o vento. O que faz as ondas gigantes é o vento. Se ele fala: onda, te acalma, pronto, ele é o Senhor do vento, o Deus da tempestade. A onda ia parar na hora, mas o vento ia continuar soprando e daqui a pouco vinha outra. Quem está entendendo? Mas Jesus vai na raiz do problema. Ele vai resolver o problema de uma vez só agora. Ele fala: vento, eu sei que é você que está causando tudo isso, aquieta-te. E a Bíblia diz que houve bonança no mar. Diga glória a Deus. E você já identificou qual é a causa do seu problema? Você já conseguiu entender qual é a raiz desse problema aí que você fala? Que você está com um problemão? Você já identificou qual é a raiz do problema? Porque senão essa tempestade aí, ela nunca vai parar. E pior, a qualquer momento o seu barco pode afundar. Se o problema que você está enfrentando é por causa de algo que você falou sem pensar, como que eu vou na raiz do problema? Reconheça o teu erro. Vai na raiz do problema, retira o que você disse, peça perdão para a pessoa, retira o que você disse. Pastor, e se a pessoa não aceitar aí, já é problema, é dela, mas você precisa se libertar disso. Talvez está aí uma tempestade soprando dentro da tua casa, no teu casamento, porque você falou algo que não devia falar. Vai lá na raiz do problema, senão essa tempestade não vai parar. Retira o que você disse. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, se o problema foi por algo que você fez, uma atitude errada, conserta o teu erro hoje. O Senhor te trouxe aqui para entregar essa palavra, para falar para você: para esse vento aí logo. Você sabe que foi uma atitude? Vai lá então e conserta o teu erro. Ou vai correr o risco do barco afundar? Vai correr o risco de afundar? O problema dessa viúva aqui, eu não sei o seu, mas o problema dessa viúva era financeiro, dívidas, compromisso financeiro. E com a morte do marido agora, a única forma dela pagar era com a vida dos 2 filhos. O marido morreu, ela não sabia o que fazer, mas ela sabia o problema que ela estava enfrentando. Olha só que interessante, ela não tinha solução para o problema, mas ela sabia a gravidade do problema que ela estava enfrentando. Ou seja, você precisa ter consciência, meu Deus, do tamanho do problema que você está enfrentando.
Analisa o teu problema hoje. Tenha consciência do tamanho do problema que você está enfrentando. Você precisa identificar o problema para entender o que é que você está enfrentando. Então, primeiro, identifique o seu problema. Segundo, anota aí quem está anotando. Segundo, seja transparente com Deus. O profeta Eliseu perguntou para ela, versículo 2, o que posso fazer por você? Ele não tinha nem resposta para ela. Aí ele falou, meu Deus, até que eu penso, eu vou fazer outra pergunta para ela, vou ganhar tempo. Eu nem sei o que falar para essa mulher. Então eu falo, o que eu posso fazer por você? Diga. O que você tem na sua casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Olha aqui para mim. Repara que o profeta não tinha resposta pronta para o problema daquela mulher. Tanto que ele responde a pergunta dela com uma outra pergunta. Ele perguntou, o que eu posso fazer para te ajudar? E olha que interessante, no momento, pelo menos penso eu, estou conjecturando, quando eu estou montando a mensagem, eu tento entrar na história o máximo possível. Eu medito na palavra. E eu fico pensando o seguinte, no momento que ele pergunta para a viúva, o que eu posso fazer para te ajudar? É como se Eliseu estivesse dizendo para Deus rapidinho em pensamento, Senhor, eu não sei o que fazer agora, me ajuda. Estou sendo transparente com o Senhor, me ajuda, o que eu vou falar para essa mulher? Eliseu não sabia o que fazer, mas naquele momento, ele vai buscar a solução, uma direção no lugar certo, em Deus. É aqui Deus está falando com alguém. Quando você está diante de uma situação, e você não sabe como agir, você não sabe nem o que falar, busque uma direção. Não vai agindo por impulso, não vai abrindo a tua boca, vai buscar uma direção em Deus. Vai para o culto, dobra o teu joelho, busca a palavra, Senhor, fala para mim, como que eu vou agir diante dessa situação? Quero ver o Senhor não te dar uma direção na hora da palavra. Porque quando você está diante de uma situação, você não sabe como agir, não sabe como deve fazer, você não deve buscar ajuda em qualquer pessoa, não. E não é errado você ter dúvida, viu? Não, eu também tenho. Não é errado você ter medo, você ter insegurança. Isso aqui faz parte do ser humano. Os maiores profetas da Bíblia, renomados, poderosos na presença de Deus, teve medo. Tanto que Deus fala para todos eles, sem exceção, não temas. Quer dizer que teve medo, estava inseguro. Não é errado você ter medo, não é errado você ter dúvida, insegurança, mas desde que você busque a resposta para a sua dúvida, a sua coragem para o seu medo, a segurança para a tua insegurança, em Deus, e não no homem. Sabe, igreja, nós precisamos ser transparentes com Deus, e confiarmos também na providência dEle. Primeiro, eu identifico o meu problema. Segundo, eu sou transparente com Deus. Terceiro, ofereça para Deus. Seja transparente, mas olha só, ofereça para Deus o que você tem em suas mãos. Segundo, versículo 2, ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Olha a profundidade dessa revelação, olha isso aqui. Essa viúva, dá uma glória a Deus aí, deixa eu molhar a boca. O ar está em cima de mim aqui, eu estou... Mas deixa aí, pode deixar. Você repara aqui que essa viúva, ela não tinha muito nas mãos. Ela não tinha quase nada, mas olha só que interessante isso aqui. Ela tinha apenas uma botija de azeite. Quando o profeta pergunta para ela, o que você tem na sua casa? Vamos falar a verdade? Ela poderia, humanamente falando, ela poderia ter respondido, eu não tenho nada, só. Porque ela poderia ter pensado, olha Deus falando com alguém, eu não vou dizer que eu tenho só uma botija de azeite, porque é tão pouco que eu tenho. Só para você entender melhor, como eu disse no começo, o azeite era a maior moeda de troca. O azeite era dinheiro naquela época. Então ela poderia ter pensado, o que eu vou falar para ele agora? Eu vou falar que eu tenho só uma botija de azeite? O que é uma botija de azeite perto do problema que eu estou enfrentando? Não, vou clarear para você, que talvez você tenha pensado isso. O que é essa mixaria perto da dívida que eu tenho? Eu não vou nem falar para ele, porque é tão pouco que eu tenho perto do problema que eu estou enfrentando.
Eu quero dizer para você essa noite, esse tipo de pensamento seria o maior erro da vida dela. Como tem sido o maior erro na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas você vê por aí que ao invés de, meu Deus, ao invés de valorizar aquilo que tem, ainda que pareça pouco, eu quero dizer para você que o que é pouco para você é muito para quem não tem nada. Quantas pessoas, ao invés de valorizar aquilo que está nas mãos, aquilo que tem, a pessoa só sabe reclamar. E o pior, eu vejo às vezes pessoa que amaldiçoa até o pouco que ela fala, mas é Deus que dá, e a pessoa amaldiçoa o pouco que tem. Você deve conhecer alguém assim, né? Não olha para o lado não, hein? Ó, olha aqui para mim. Você deve lembrar de alguém agora. Ao invés de valorizar o que tem nas mãos, a pessoa amaldiçoa o que tem, recebe o salário, a primeira coisa que faz, ao invés de dar glória a Deus que recebeu, a pessoa vai abrir a bocona cheia de dente dela, para amaldiçoar o dinheiro e murmurar. A pessoa recebe o salário, ao invés de agradecer, ela diz, olha só, o que eu vou fazer com desse salário aqui? Ei, que vontade de falar. Quem sabe alguns de nós até já não falou isso, né? Ó, o que eu vou fazer com essa bênção desse salário? Ou seja, ao invés de dar graças a Deus, para Deus multiplicar e fazer um milagre na vida dela, não, ela já está amaldiçoando o pouco que está nas mãos dela. Quem está entendendo, diga amém. Então, se a viúva tivesse pensado dessa forma, ou se ela fosse esse tipinho de pessoa murmuradora, reclamona, com certeza ela não teria experimentado o milagre da multiplicação de Deus na vida dela. Sabe, tem gente que nunca vai experimentar o milagre da multiplicação de Deus, sabe por quê? Porque Deus não prospera a pessoa que não valoriza o pouco que tem. Pode reparar, se você não valoriza o pouco que tem, Deus jamais vai prosperar você. Deus nunca vai colocar alguém no muito, sem a pessoa ser fiel no pouco. Se a pessoa ser grata pelo pouco que está nas mãos, Deus nunca vai colocá-la no muito. Isso aqui é Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem nas mãos hoje que você acha pouco, hein? Pensa um pouquinho, eu vou dar um tempinho para você refletir. O que você tem nas suas mãos hoje que você olha e fala, nossa, é tão pouco? Ah, pastor, eu acho que é o meu casamento, sabe? O negócio precisava multiplicar lá. É tão pouco, sabe? É tanto pouco, é pouco amor, é pouco carinho, é pouca atenção. Claro que tudo pode ser melhorado. Pode ser que o teu casamento ainda não esteja do jeito que você espera, ainda. Mas se você parar talvez de reclamar, se você parar talvez de reclamar e colocar esse pouco que você tem nas mãos de Deus, Deus pode multiplicar a situação. Quem está entendendo, diga amém. Então não reclama não, porque pelo menos você tem. Olha aí Deus falando com alguém. Está difícil, mas pelo menos você tem. Feio, chato, careca, barrigudo, grosso, estúpido, mas você tem. Não cutuca não. E só sabe o valor de ter quem já não tem mais. Só sabe o valor de ter quem tinha, mas não tem mais. Você acha que está pouco o casamento? Tá, coloca nas mãos de Jesus o pouco e você vai ver Ele multiplicar. Sabe, igreja, nós precisamos valorizar mais o que Deus tem nos dado, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, ainda que pareça pouco. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a pastora Claudiana, eu não tinha pouco, eu não tinha nada. Pensa num cara que eu ia namorar ela colocava gasolina no meu carro para mim poder namorar ela com o cartão dela. Olha a situação, irmão. É mais louco que eu. Meu Deus.
Mas ela pegou, irmão, até o nada, se você colocar nas mãos de Deus e orar, Deus traz à existência o que não existe. Não tinha possibilidade de nada dar certo entre eu e ela, mas quando você pega, até a possibilidade quando não tem, Deus traz à existência o que não existe. Pensa a família inteira dela falando na orelha dela, ainda bem que a mãe dela e o pai dela não estão aqui, mas deve estar assistindo. Eles acham que eu não sei, mas eu sei. A família inteira, fora os irmãozinhos demoniados da igreja, falando na cabeça dela: você é doida, sai de perto desse menino. Você precisa ver o que os pais dele falam aqui para nós aqui, ó. Já voltou para a clínica 14 vezes. O demônio pega ele aqui, ele sai chutando o pastor André. Você não tem noção, sai fora disso aí. Mas ela falava, sabe o que ela falava? Mas Deus falou que é ele e mandou eu confiar. Irmão, não tinha nada, ela não tinha nada para acreditar que aquilo ia dar certo. Pelo contrário, a situação mostrava que ia dar tudo errado. Mas o que Deus falou no coração dela? É ele, apenas confia. Por quê, pastor? Talvez ela perguntou por quê? Porque eu vou usar coisa louca para confundir o que acha que é sábio. Porque eu vou pegar esse que não é nada para confundir alguém que acha que é alguma coisa. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você tem fé, ainda que você tenha pouco nas suas mãos, Deus pode fazer grandes coisas. Você crê nisso? Então confia, entrega o pouco nas mãos de Deus. Pastor, não tem mais esperança, está tão pouquinha minha esperança. Pronto, é isso que Deus quer multiplicar hoje. Ele te trouxe aqui para você colocar esse pouquinho de esperança que você ainda tem nessa área da tua vida nas mãos dele. Ele vai multiplicar, ele vai te entregar uma grande vitória. Irmãos, ainda que você tenha pouco nas mãos, se você coloca nas mãos de Deus, se torna muito. Deus pode fazer grandes coisas. No livro, não precisa nem abrir, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, Davi, ele enfrenta o gigante Golias com apenas 5 pedrinhas que ele pegou no ribeiro. Ou seja, com apenas 5 pedrinhas, coisa pequena, mas porque Deus estava no negócio, Deus deu uma grande vitória para ele. No segundo livro de Reis, no capítulo 2, Elias tinha um manto, apenas um manto na mão. E com esse manto ele abriu caminho no Jordão para o povo de Israel passar. João capítulo 6, um jovem, tinha 5 pães de cevada, meu Deus, 2 peixinhos que serviu para alimentar 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, que não se contava. Então vamos pôr mais 5.000 cada um de mulher e criança, aproximadamente 15.000 pessoas foram alimentadas. Por quê? Porque o jovem pegou o pouco que ele tinha, 5 pães de cevada, 2 peixinhos, e colocou nas mãos de Jesus. E porque, meu Deus, porque ele colocou o pouco que ele tinha, que aos olhos, até o discípulo, não, que é isso para tanto, não vai adiantar nada não. Mas porque ele pôs o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus, Jesus multiplicou. Aleluia. E como foi possível? Porque ele pôs nas mãos de Jesus. E eu quero dizer algo para você: Jesus é terra fértil, meu irmão. Quando você coloca o pouco que você tem nas mãos dele, seja o casamento, seja na área financeira, seja numa esperança, diante de um diagnóstico médico que você recebeu, quando você coloca o pouco que você tem nas mãos dele, ele faz um milagre, ele multiplica, ele muda o cativeiro, ele muda a realidade, sabe? Então não importa se nós temos pouco nas mãos, não. O que importa é aonde nós estamos investindo o nosso pouco, aonde nós estamos colocando esse pouco. O nosso foco deve estar no reino de Deus. Pastor, mas e as demais coisas? Eu preciso pensar em tudo. A Bíblia diz que se você focar no reino de Deus e na sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. Muda o foco hoje, tira o foco do problema, olha para o reino de Deus. Aleluia. Então a pergunta de Deus para mim e para você é: o que você tem nas mãos? E você está falando que é pouco, todos os dias você fala, mas é tão pouco. Porque isso aí que você acha pouco na sua vida, talvez seja muito, como eu disse, para muitas pessoas. Você quer ver uma coisa, como você é próspero e não sabe? Você tem onde morar? Quantos aqui tem onde morar? Levanta a mão, deixa eu ver. Você tem? Glória a Deus. Muitos não têm.
Parece simples, mas é uma grande realidade. Muitos não têm. Nesse momento agora, alguém está andando na rua e procurando uma marquise que possa deitar. Que possa, porque não é qualquer uma que pode. Deita, a pessoa vai, aqui não, vai embora. Você tem cama para você dormir, um colchãozinho gostoso? Tem? Quem tem, levanta a mão, deixa eu ver. Deixa Deus ver também. Isso, muitos não têm. Você tem condições de você comprar um remédio amanhã, se você precisar? Muitos não têm. Você tem família, não tem? Você tem trabalho, você tem amigos, você tem com quem contar, mas muitos não têm. E Deus trouxe você aqui hoje para usar a minha vida para falar para você: identifique o seu problema, seja transparente comigo, ofereça para mim o que você tem nas suas mãos. E quarto, anota aí, aprenda a receber a ajuda dos outros. Oh, aleluia. A gente não consegue nada sozinho, irmão. Todo mundo precisa de todo mundo. Eu não conheço ninguém, eu não conheço um pastor que faz a obra sozinho, eu não conheço um empresário que trabalhe sozinho, que se todo mundo cruzar os braços, ele é um quebrado daqui 2 meses. Quem está entendendo? Aprenda a receber a ajuda dos outros. Coloque para mim o versículo 3. Disse-lhe ele: ó, tem um crente ali. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Olha isso aqui agora. Vasilhas vazias, muitas e não poucas. Aí ele fala a mesma coisa 2 vezes na mesma frase. Ele já estava falando que o negócio ia ser grande. Muitas e não poucas. Não poucas é muitas. Muitas não é não poucas. Eu vi isso aqui agora, por isso que eu estou falando. Aleluia. Então olha só que interessante isso aqui. Essa mulher, ela precisou de alguma forma. Eita, glória a Deus. Deus está falando com alguém agora, diretamente. Deus queria mudar aquela realidade. Deus queria fazer um grande milagre na vida daquela mulher. Mas de qualquer forma, não sei se foi contra a vontade dela, por livre e espontânea pressão, mas ela teve que quebrar o orgulho dela, para que Deus fizesse um milagre da multiplicação na vida financeira dela. Ela ia ter que falar com os vizinhos. Por isso que é importante você manter um bom relacionamento com a vizinhança. Você não precisa colocar todo mundo dentro da sua casa também não, viu? Vizinho dentro de casa é problema. Não tem nenhum vizinho meu aí não, né? Meu Deus, olha aí. Ô Tati, você é exceção. Meu Deus. Ó, ela teve que quebrar o orgulho dela. Deixa eu falar algo para você. Tem gente que não prospera na vida. Sabe por quê? Porque não quebra o orgulho, irmão. Porque não quebra o orgulho, porque a pessoa apenas acha que ela não precisa de ninguém. E eu estou pregando para alguém essa noite que você está precisando quebrar o teu orgulho. E você sabe que é você que Deus está falando. Você sabe que o Espírito Santo está chacoalhando você agora. Porque olha só que interessante, e tem um versículo na Bíblia que fala: quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque Ele quer mudar a tua história. E Deus está falando para você, porque eu estou chacoalhando você hoje, sabe por quê? Porque quando você quebrar o seu orgulho, meu Deus, olha irmão, Deus vai entender que você está preparado para viver um milagre da multiplicação na sua vida. É simples, é só quebrar esse bendito, ou maldito desse orgulho. E não só na vida financeira não. Deus vai multiplicar no seu ministério, se você tem um chamado. Se não tem, recebe nessa noite em nome de Jesus. Deus vai multiplicar a unção que está sobre você. Ele vai multiplicar lá no seu casamento, no seu trabalho. Essa viúva que ela quebrou o orgulho dela, e ela foi pedir panela para a vizinhança inteira, como Deus direcionou ela através da vida do profeta. Então olha aqui, estou encaminhando para o final. Repare que ela precisou dos vizinhos. Eu quero dizer para você, você sempre vai precisar de pessoas, meu irmão. Nós sempre vamos precisar de alguém para nos ajudar. Até para receber milagres de Deus, providências de Deus, nós vamos precisar de pessoa. Sim ou não? Quem já foi abençoado aqui? Deixa eu ver. Já? Duvido que não foi através de alguém. Porque Deus não vai descer aqui num raio de luz e falar: vim aqui te entregar. Eis, eu sou o grande eu sou. Tá aqui, vai usar alguém para te abençoar. Ó, Deus mandou te abençoar. Ó, eu quero te promover. É pessoas. Quem está entendendo isso aqui?
Então é por isso que é importante você manter os relacionamentos. Deus, Ele não vai descer aqui, como eu disse agora, num raio de luz, entregar a bênção para você. Ele vai sempre usar pessoas para te abençoar. Ele vai usar o seu patrão ou o seu gerente para promover você. Ele vai, olha aqui Deus falando com alguém, Ele vai usar o juiz ou o advogado para te favorecer. Até a causa na justiça lá que você vive murmurando, amaldiçoando a tua própria causa, aquela bênção daquela causa não saiu até hoje. Mas Ele está falando, para de amaldiçoar, coloca nas minhas mãos, vai orando, abençoa a vida do juiz, abençoa a vida do promotor, começa a orar para a família dele. Você vai ver se eu não uso essa pessoa para desatar tudo no mundo espiritual e te abençoar. Oh, aleluia! Aliás, meu Deus, já volto, ó. Aliás, aqui está uma chave para você ser abençoado na sua vida. Você orar para a pessoa na área que ela te persegue. Aquela mulher lá, ela não deixa meu casamento em paz. Abençoa a vida sentimental dela. Você vai ver como que tudo muda, irmão. Isso aqui quebra qualquer maldição. E ao contrário também é verdade. Cuidado, porque a pior maldição que existe é você de repente se levantar ou falar mal de alguém que está de joelho orando por você. Então muito cuidado. E se essa pessoa falar mal de você, ela nem sabe que você vai estar orando e abençoando a vida dela. Ela já está debaixo de maldição. Quem está entendendo? Aleluia. Deus pode usar um vizinho para te socorrer. Fala, Jesus. Mas nós precisamos entender o seguinte: os sinais de Deus e saber que Ele se manifesta através das pessoas. E vou falar uma coisa para você, vai doer, mas é a realidade. Não é possível que seja diferente de mim. E às vezes a resposta que você tanto precisa de Deus vai vir de alguém que você menos espera, ou talvez que você menos queria. Mas por que Deus faz assim? Para tratar você, para você entender que a vida é uma roda gigante, que hoje você pode estar lá em cima. Então cuidado, não pise em ninguém, não menospreze ninguém, porque hoje você pode estar na parte... Olha, eu estou todo arrepiado aqui agora. E não é o ar-condicionado. Hoje você pode estar lá em cima, mas amanhã você pode estar lá embaixo. E quem pode estender as mãos para você é aquele que você talvez desprezou. Aleluia. Deus pode usar a vida de um colega seu de trabalho que você não aguenta nem olhar mais na cara dele. Mas Deus pode usar a vida dele para mudar a sua realidade. Deus pode usar a vida de um estranho na rua, como já usou para falar comigo, um rapaz no sinal. Fui dar uma moeda para ele, Deus usou a boca dele para me dar uma resposta que eu estava buscando há 2 meses para fazer algo na igreja. Eu senti que era de Deus. Deus pode usar quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus pode usar uma jumenta. Amém? Você conhece a Bíblia? Deus pode usar um jumento careca de óculos para falar com você. Mas na maioria das vezes, sabe o que acontece? Quando Deus usa alguém para falar com a gente, ou de repente a esposa, ou o marido, ou alguém de dentro da própria casa, e nós desprezamos a ajuda, nós não queremos, e aí a gente quebra a cara. Sim ou não? Irmãos, escuta o que eu vou te falar, é impressionante. Eu não estou falando isso porque ela está aqui não. Mas todas as vezes que eu quebrei a cara, não só na minha vida particular, mas principalmente no ministério, é porque eu não ouvi a pastora Claudiana. É impressionante. Deus sempre usou e sempre usa a boca dela para me avisar. Olha, assim, assim e será assim. Sei que é o pastor. Mas eu insisto em fazer, o bonitão aqui insiste em agir com o coração de manteiga. Ah, mas vamos lá, né? Quem sabe, né? Vai dar certo, né? E com isso a gente vai aprendendo. O Espírito Santo vai tratando comigo e vai falando. E talvez na sua vida particular é desse jeito também. E aí o Espírito Santo fala comigo, a hora que acontece alguma coisa, ele fala: Danilo, eu já não falei para você que eu não coloquei ela do teu lado à toa. Quando você não tinha pouco, quando você não tinha nada, eu fiz ela acreditar em você. Eu não coloquei ela do seu lado à toa.
O seu chamado e o dela é junto, um completa o outro. Tem coisa, e o Espírito Santo fala, tem coisas, Danilo, que você não vai enxergar. E ela enxerga, porque a mulher tem o sexto sentido, mas eu te dei uma que tem o sétimo, o oitavo, o nono, meu Deus, até medo. E com isso a gente vai aprendendo a ouvir mais a esposa. Você que é marido, escuta o que eu vou te falar aqui. Tampa o ouvido. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Escuta a voz da tua esposa. E o pior é que depois que acontece, tem que pôr o rabinho no meio das pernas. Porque o que elas vão falar? Falei. Bem que eu te falei. Se tivesse me ouvido. Entrei na sua casa agora, né? Aleluia. Então se a gente escuta bem o que eu vou te falar aqui, nós vamos entendendo com o passar do tempo que a gente precisa obedecer e agradecer somente a Jesus. A gente tem que agradar, na verdade, somente a Deus. Não fica preocupado em agradar seus parentes não, irmão. O seu patrão, o seu gerente. A Bíblia fala que a gente tem que agradar somente a Jesus. Afinal, nem Jesus agradou todo mundo. E hoje eu já penso diferente. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Sabe, se a gente tiver que fazer alguma coisa, Deus confirmou, a gente vai fazer e pronto. E quem não gostar, que não goste. Quem ficar emburradinho, quer ficar emburradinho, vai ficar emburradinho. Quer sair da igreja, quer mudar de igreja, vai sair da igreja, vai mudar de igreja. Mas a gente precisa obedecer a Deus, o que Deus manda, o que Deus pede. Versículo 3 e 4, coloque para mim. E eu termino. Vamos lá, estou correndo aqui agora. E tem tempo ainda, glória a Deus. Disse-lhe ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas e não poucas. Depois, aqui está a chave. Depois que você pegou todas as vasilhas, entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Sabe o que é isso aqui? Particularidade, intimidade. E ele fala, e depois você deita em todas as vasilhas um pouco do azeite e coloca de lado as que forem ficando cheias. Olha aqui para mim. Primeiro, identifique o seu problema. Segundo, seja transparente com Deus. Terceiro, ofereça o que você tem nas mãos, mesmo que pareça pouco. Quarto, aprenda a receber a ajuda dos outros. Não seja autossuficiente e orgulhoso. E quinto, não perca a sua intimidade. Vou te explicar. Não perca a sua particularidade. Olha que interessante isso aqui. Não é porque os vizinhos ajudaram a viúva que eles poderiam se meter agora na vida pessoal dela. Amém? Não é porque ajudou ela ou emprestou uma panela que eles tinham agora que saber o que se passava dentro da casa dela. E é natural que você fale do seu problema para algumas pessoas. É natural que isso aconteça, mas não é normal. Você não pode, você pelo menos não deveria falar dos seus problemas para quem não pode resolver os seus problemas. Você deve confiar na providência de Deus. Por quê? Porque Deus está sempre pronto a atender a necessidade do povo dele. E não importa a maneira como ele vai fazer, mas que ele atende, ele atende. Você já deve ter ouvido uma ilustração que uma senhora, ela estava sem nada em casa para comer, mas ela era fervorosa, e ela era uma mulher de oração, e ela começou a gritar alto na casa dela: Senhor, estava aqui nessa aqui, tua serva não tem nada em casa, Senhor, eu creio na tua providência, manda comida, Jesus. Aí o vizinho, para tirar uma nela, chamou uns meninos, falou: ó, tá aqui o dinheiro, vai lá no mercado, compra um carrinho mais cheio de comida, leva na casa dela, descarrega lá. E claro que ela vai perguntar para você quem foi. A hora que você falar a hora que ela perguntar, você fala assim: ó, foi o diabo que mandou. E ela tá lá orando, daqui a pouco os meninos vai lá, faz a compra, bate a campainha, vim trazer para você aqui, ó, mandaram trazer. Mandaram vir aqui entregar. Oh, glória a Deus, aleluia. E ela dando glória a Deus, aleluia. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia. E eles doidinhos para ela perguntar quem era. Então, mandaram entregar aqui, mandaram. É por isso que a gente vê. A gente só está obedecendo a ordem dele. Aí ela, glória a Deus, obrigado. Mas a senhora não vai perguntar quem é?
Ela falou, não, eu vou nada, glória a Deus, porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Quando meu Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, eu lá quero saber quem vai me ajudar, eu lá quero saber de onde vai vir a minha bênção. Eu estou orando e é o meu Deus que me abençoa, as pessoas é só instrumento. Até o diabo serve de instrumento às vezes. Aleluia. Oh, aleluia. Então escuta o que eu vou te falar aqui, ó, encaminhando para o final. Não é uma atitude sábia, então, você chegar, por exemplo, no seu trabalho, talvez até na igreja, com uma aparência abatida, de pessoa que está sofrendo, ou passando um aperto financeiro, sabe por quê? Porque quando uma pessoa se coloca numa posição diminuída, vamos dizer assim, ela começa a se fazer de vítima, a chorar as pitangas perto das pessoas, está tão difícil, não tem nada em casa, não, isso não é legal, porque a pessoa, quando ela faz isso, ela está impedindo Deus de agir na vida dela. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa que vive se fazendo de coitadinho toda hora, é porque ela não confia na providência do Deus dela. Ela não acredita que Deus pode usar alguém, tocar no coração de uma pessoa e abençoar ela. Então ela precisa ficar tentando ajudar Deus. Vou criar uma situação aqui agora e eu vou ser abençoado. Você não vai ser abençoado. Isso não é bênção. Você tem que confiar no Deus que você serve. Está difícil, dobra o teu joelho, vai falar com Deus. E a hora que sem você falar nada, irmão, eu já vivi isso. Sem você falar nada, alguém pode chegar, irmão, ó, não sei porquê, Deus mandou te abençoar, irmão, ó, está aqui, Deus mandou te abençoar. Vai falar com quem resolve, irmão. Deus, Ele não precisa da nossa ajuda, sabe? O que falta às vezes é a gente colocar o nosso joelho no chão. E não é só numa ajuda não, é em qualquer situação que eu estou falando aqui. Estou dando só um exemplo. Vai falar com quem pode resolver. Repara que durante o momento da multiplicação, ela estava sozinha, e olha o detalhe, trancada no quarto com os filhos dela. Sabe o que é isso aqui? Intimidade. E olha que interessante, nem o profeta que deu a direção para ela, não estava lá na hora do milagre. Oh meu Deus, isso aqui é muito profundo, hein? Vocês estão acompanhando o raciocínio aí, amém? Outra coisa que Deus revela aqui então, o milagre dela não dependia do profeta. Vou repetir para alguém aqui. O teu milagre não depende do profeta. O teu milagre não depende de um pastor. O seu milagre não depende de pessoas. O seu milagre depende da sua obediência, aleluia, segundo a direção que Deus já te deu. Se você seguir a direção e colocar em prática certinho, do jeitinho que Deus liberou, talvez até pela boca do pastor, você vai ver o milagre. Porque o seu milagre não depende de uma mão na sua cabeça. O seu milagre depende da sua obediência, prática da palavra. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem forte. Aleluia. Meu Deus. Então a sua providência não vem de pessoa, mas vem do Deus Todo-Poderoso. Se você está esperando por um milagre de multiplicação na sua vida, e talvez ainda não veio, é porque talvez você tenha depositado a sua fé, a tua esperança em pessoas. As pessoas, elas podem até, como eu disse, elas podem até ser usadas como instrumento, mas quem cuida de você é Deus. Vou repetir. As pessoas podem ser usadas como instrumento, mas quem cuida dos mínimos detalhes da sua vida é Deus. E quando você entender isso, a multiplicação vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque se Deus fizer um milagre antes de você entender isso aqui, ó, talvez seja por isso que não aconteceu até hoje. Deus queria que você entendesse aqui primeiro. Porque se Deus fizer antes de você entender isso aqui, quem recebe a glória não é Ele, é quem foi usado para te abençoar. Talvez seja por isso ainda que a porta não abriu, porque você vai achar que é a cunha, é o amigo. Se não fosse ele, essa porta não abria. Não. E Deus trouxe você aqui hoje para te explicar. Eu vou usar alguém ainda essa semana, presta atenção, por esses dias, o Senhor está falando, eu vou usar alguém para te abençoar, e quando você for abençoado, coloca o teu joelho no chão, e me agradece, sobe aqui, glorifica e exalta o meu nome, porque a pessoa foi apenas um instrumento. Quem cuida de você sou eu, o Senhor está falando. Aleluia, glória a Deus. Sexto passo para a sua vitória: esteja pronto e preparado para receber mais de Deus.
Versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, e ela perguntou se havia mais alguma, um dos filhos respondeu, foi a última. Olha que interessante, então o azeite, quanta revelação, então o azeite parou, não acabou não, é aí a revelação, então o azeite parou de correr. Olha que interessante, a viúva queria continuar, ela queria continuar enchendo as vasilhas, mas não tinha mais vasilha para encher. De tão grande que foi a multiplicação que Deus fez, acabou a vasilha. Sabe por que o texto diz que o azeite não diz que acabou o azeite, sim que parou? Está aqui, ó, porque o que é de Deus nunca acaba. Só parou por quê? Porque acabou as vasilhas. E aqui Deus está usando a minha vida para falar para você, no tamanho, na proporção da tua preparação, vou derramar. Eu vou fazer. Se ela tivesse se preparado para mais, com muitos, se ela tivesse não ido só nos vizinhos, mas no bairro inteiro, ela teria recebido muito mais. Deus está falando, o que eu tenho para você não acabou, só parou. Por quê? Porque você parou de se preparar. Pega essa palavra aqui hoje e começa um mover de preparação na tua vida, porque eu tenho muito para derramar ainda. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7, finalizando. Veio ela, ó, depois de tudo pronto, multiplicou o azeite, ela olhava para aquilo ali e falou, meu Deus, estou rica. Veio ela e contou ao homem de Deus tudo o que tinha acontecido. Irmão, essa mulher poderia falar que agora com o profeta que se exploda, já aconteceu a multiplicação, não quero nem saber dele. Mas olha aqui, veio ela e contou ao homem de Deus tudo o que tinha acontecido, e disse-lhe ele, agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida, ó, prioridade, primeiras coisas, paga a tua dívida, e tu e o teu filho vivei do resto. Deixa eu falar algo para você aqui. Deus não cura uma doença só por curar. Afinal, mais cedo ou mais tarde, a morte vai chegar para todo mundo. Sim ou não? Deus não faz um milagre só por fazer. Deus não transforma uma vida ou a vida de alguém sem que Ele tenha um propósito naquela transformação. Da mesma forma, quando a prosperidade financeira, que é da parte de Deus, nos alcança, pode ter certeza, é porque tem um propósito nisso. Para quê, pastor? Talvez para que você seja uma bênção no reino de Deus, para que você facilite o reino de Deus na terra, porque Deus não precisa do teu dinheiro, mas a obra dele na terra precisa. Então repare que olha o grau da fidelidade dessa mulher. Depois de receber o que ela precisava, ela volta até no profeta e pede outra direção, gente. Eu falei, e agora, o que eu tenho que fazer? Ela perguntou, o que eu devo fazer agora? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você veio para essa igreja um tempo atrás, amém? Você teve a sua vida de certa forma transformada, amém? Você já parou para pensar então o porquê ou para que Deus mudou e transformou tanto a sua vida? Talvez você nunca parou para fazer essa pergunta, mas o Senhor fez tudo o que fez na minha vida até hoje e está fazendo, mas qual que é o propósito disso? Você já se voltou a Deus, como essa viúva, e perguntou, Deus, o que eu devo fazer agora com tudo isso que o Senhor me ensinou? Oh, aleluia! O que o Senhor quer que eu faça agora com tudo isso que eu anotei? Tem um propósito, você não está aqui à toa. Deus colocou você aqui para você se encher como uma botija. Ele quer colocar muita coisa em você, a ponto de daqui a pouco Ele usar você para transbordar na vida de muitos. E esse é o propósito. Deus, Ele tem nos dado muitas coisas, sabe? Ele tem nos dado conhecimento da palavra, sabedoria de como agir diante dos problemas. A equipe de louvor pode subir se quiser. Em alguns casos, Deus tem até prosperado alguns de nós aqui. Sim ou não? Glória a Deus. Prosperidade não é riqueza. É você querer 1 quilo de carne, você abrir sua geladeira hoje, lá tem 2. Você é próspero.